Continuando, né? Você consegue, com total honestidade, fazer essa ponte lógica entre o que Paulo escreveu para Timóteo e a conclusão de que o que ele escreveu dá carta branca para a igreja ensinar o que ela bem entender, como, sei lá, se ela tivesse um cheque em branco do céu? Será que ser Coluna e sustentáculo da verdade. significa que a igreja nunca comete erros, como se fosse uma instituição protegida por uma espécie de escudo divino à prova de falhas doutrinárias? Deixa eu te dar um spoiler sobre tudo isso. Eu tenho certeza absoluta que a maioria dos católicos que me assistem não conseguiria fazer essa ligação e provavelmente muitos deles vão demonstrar que eu estou certo aqui nos comentários desse vídeo, onde vão me atacar pessoalmente ou repetir uma frase de efeito, pensando que com isso eles estão comprovando a veracidade da interpretação católica a respeito desse texto. Eu estou sentindo uma treta! Mas não se preocupe, porque hoje nós vamos fazer uma verdadeira Você entendeu? Por que a igreja? Vou refutar por etapa. Porque a igreja ela é coluna sustentável da verdade para manter a unidade. Para ter isso aqui, ó, Atos Apóstolos 2:42, para ter uma doutrina, para ter comunhão, para ter um só pastoreio, para ter um só Espírito Santo, para ter um só evangelho. 1 Coríntios 1:2, Gálatas 1:7. Não há dois evangelhos, são apenas pessoas que semeiam confusão. Olha só que interessante. Você pega aqui em Atos 2:42, ó, perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião e comunhão, na fração do pão e na oração, para ter comunhão. As comunidades, aos Efésios, aos Coríntios, aos Colossenses, aos Gálatas, aos Coríntios, para ter uma comunhão com a sede, para ter uma comunhão com o pastor universal, para ter comunhão com um só Espírito Santo. Paulo fala, caso eu tardar, quero que saiba, a igreja é a coluna sustentáculo da verdade. Ah, quem são as colunas? Os apóstolos que pegaram e edificaram a igreja, que morreram, foram martirizados. Eles são a coluna, tendo por pedra de ângulo Cristo. Por que o protestantismo ele atinge isso? Porque o protestantismo ele é isso aqui, ó, Mateus 12:25, ó, Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade e toda casa dividida contra si mesmo não poderão substituir. São divisões, são reinos que um dia vai ser destruído. Fundamento de homens. O foco é o quê? Tirar você do sustentáculo da verdade e abraçar essas divisões que não são sustentáculo da verdade. Que interessante. Por quê? O sustentáculo da verdade, o Rafael Paulo, tem uma doutrina, tem um pastoreio, tem bispo, tem prebispo, tem diácono, tem apóstolos. 1 Coríntios 2:20, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Que Paulo, se você for estudar a vida de Paulo, estava no erro, perseguidor da igreja, perseguia e devastava a igreja, perseguia de morte essa doutrina dos apóstolos. 22:4. E ele fala em Gálatas, carta aos Gálatas, que é uma comunidade também. 7, ó. De fato, não há dois evangelhos. Olha só. Apenas pessoas que semeiam confusão semeia confusão entre vós e quer perturbar o evangelho de Cristo. Por quê? É um evangelho. Quem sustenta esse um evangelho? As colunas sustentadas da verdade. Quem são aqueles que negaram a coluna sustentada da verdade? Que vão anunciar outro evangelho. Que não acredita na igreja, como esses hereges aí você vê nessa atualidade. Esses doutores mentirosos, fraudulentos,
impostores. 2 Coríntios 2:17. Olha só. 8. Mas, ainda que alguém, nós, um anjo abaixo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anatema. Repita aqui que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que receber, seja excomungado. Olha só. Agora você vai entender o texto. 1 Timóteo 3,15. Olha só. Todavia, eu tardar, quero que saiba como deve portar na casa de Deus, que a igreja de Deus vive, coluna, sustentáculo da verdade. Por quê? Segundo 1 Timóteo 4, ó, o Espírito diz, especialmente, que nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar da fé, dando ouvido a espíritos embusteiros, é a doutrina diabólica, ó. Hipócritas, impostores, que é marcado na própria consciência com o ferro da infâmia. Segundo Timóteo 4:3, porque virá tempo que os homens já não suportarão a sã doutrina. Que sã doutrina? Do sustentáculo da verdade. Mestres que se apartaram da sã doutrina, que é coluna, sustentáculo da verdade. De fato, não há dois evangelhos. Repito que acabamos de dizer, alguém pregar doutrina diferente, seja excomungado. Você está entendendo? Paulo está dando instruções ali para as comunidades, seus filhos ali na fé, que foi ungido por ele, pela posição das mãos, 1 Timóteo 1:6, como deve portar na casa de Deus, que serve para os padres dessa atualidade, que são os sucessores dos apóstolos, que são os sucessores das colunas. Por que a igreja não erra? Porque a igreja é guiada, inspirada, dirigida pelo verdadeiro Espírito Santo. Olha só, mestre que não suportaram a sã doutrina. Mestres que não suportaram a sã doutrina da coluna sustentáculo da verdade, as Apóstolos 2:42. Porque essa doutrina que está na coluna sustentáculo da verdade vem do alto. João. Meu irmão, a Bíblia toda, cara, dá para se defender totalmente esse contexto aí desses caras. Por mais que os caras sejam doutor, por mais que o cara seja renovado, por mais que os caras tenham diploma de doutorado, filosofia, teologia, patrística. Meu irmão, a Bíblia não deixa brecha. Você pega em João 7 e a patrística católica, o Rafael Pablo. Aqui, ó, 7:14. Lá pelo meio da fé, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam, este homem não fez tudo? Onde vem, pois, esse conhecimento da Escritura? Respondeu Jesus, a minha doutrina é minha mais daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus e fala de mim mesmo. Jesus, ele não falava por ele mesmo. Tanto que quando João Batista batiza ele, desce o quê? O Espírito Santo através de uma pomba. E foi passado aos seus discípulos, aos apóstolos 1:2 que ele escolheu, que são as colunas que edificaram a igreja. E os bispos são os sucessores das colunas. Divisão não tem, divisão é contra, divisão é oposta, divisão é degrinir a igreja mesmo, pô. Porque não é a coluna sustentáculo da verdade, é a coluna sim sustentáculo da verdade do inferno. Simplesmente, a Bíblia não dá brecha se você for começar a estudar o Novo Testamento desde Mateus até Apocalipse. Cara, você refuta qualquer denominação, pô. Você refuta qualquer doutor aí que você vê aí, pô. Os caras veem que você conhece Bíblia, os caras colocam o rabinho entre as pernas e vai embora, pô. Porque a sua fé já está convicta na coluna sustentável da verdade. Segundo Teologia 3:15, a tradição, carta escrita por nós, apóstolos, que são as colunas. Saiu desse fundamento, saiu dessa visão, saiu desse ensinamento. Tá fora, pô. É fundamento de homens.
Nem Cristo falava por si próprio. Os apóstolos estão pregando ali, não é por si próprio, é o Espírito Santo, o próprio Deus, o próprio Cristo. A ponto quando Pedro passasse, a sua sombra curava. Quem é a sombra? Lucas 1,35. Deus. O Espírito Santo é quem? Deus. Então vocês estão declinando o Espírito Santo. Cuidado, meu irmão, cuidado. Cuidado. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Essa é a nossa missão católica. Entender o catecismo, entender o ensinamento dos apóstolos e fundamentos dos apóstolos. Para não ser seduzido por esses vidinhos aí, fake news, que é desses pastores, desses super apóstolos, desses pastores moderninhos, meu querido. Nós somos descendentes da mulher que guarda os mandamentos. Nós não somos católicos feitos as coxas, não, meu. Nós somos católicos cheios do Espírito Santo que desceu ali e desposou Maria. E desceu em Atos dos Apóstolos 2, cara. Se os caras ficaram cheios da presença do Espírito Santo, imagina aquela que foi desposada do Espírito Santo. Ô, meu querido. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Infelizmente, Rafael Paulo. Glória a Deus, aleluia.